Então vamos lá, dar início aqui na aula 19. O Pedro vai ajudar na gravação. Então nós vamos continuar na nossa grande aventura de ponteiros, entendeu? Tentar entender como é que ponteiros funciona. Bem, a primeira coisa que na aula passada a gente viu, lembra, Pedro? Na aula passada a gente viu bastante como é que se usa ponteiros e tudo mais, mas a gente viu que a memória ela tem basicamente três partes. Global, quais são as outras duas? Pilha e a RIP? Pilha e a RIP, certo? Na aula passada, a gente usou a pilha. A pilha, ela, cara, normalmente, quando você não tá pensando em nada, não tá pensando em programação, provavelmente você está usando a pilha de algum jeito, entendeu? E a pilha, ela é muito boa. A pilha, primeiro, a pilha, ela também tem... nenhum momento eu preciso pensar o que vai acontecer com as variáveis que eu tenho no meu programa, porque essas variáveis vão ser alocadas na pilha automaticamente. O próprio compilador se encarrega de montar as coisas para que quando você rodar o F, por exemplo, o F vai lá e aloca as coisas na pilha, coloca as coisas na pilha, entendeu? Então tudo que acontece na pilha acontece de forma automática e acontece de forma muito rápida. Só que a pilha ela tem um problema. A pilha ela é limitada. Todo programa que vai rodar, ele roda com uma quantidade de pilha, um espaço que ele pode usar como sendo o seu espaço de pilha. Eu estou aqui no meu computador, que deve estar, sei lá, com algumas centenas de programas rodando ao mesmo tempo. É bem isso mesmo, o sistema operacional tem muitos programas rodando simultaneamente, e cada um tem a sua pilha. Isso é bom, porque cada um usa a pilha rapidamente, lá, sem nenhum incomodar o outro. O problema é que a pilha é relativamente pequena. Vamos lá, motivos. Por que eu não poderia ter uma pilha muito grande? Pedro, o que você... Vamos imaginar que eu quisesse fazer uma pilha enorme, muito grande, para não ter problema de estourar a minha pilha. Qual que seria o problema de fazer assim? Memória? Se eu for rodar um programa bem simples, eu tenho uma pilha enorme e o programa é bem simples, igual a gente fez na aula passada, por exemplo. Sei lá, 10, 12 espaços na pilha, ele já usa. Ele já seria o suficiente. Então, quer dizer, um programa simples teria uma pilha muito grande que não usaria. Por outro lado, se a gente colocar uma pilha muito pequena, quer dizer, a gente não vai usar memória para o nosso programa, só que daí a gente não consegue fazer coisas muito interessantes. A solução que existe é, você tem a pilha, que ela é fixa e é pequena, e aí você tem a RIP, que você tem acesso. A RIP é todo o resto da memória do computador. Todo o resto da memória do computador. Pode imaginar assim, não é exatamente assim, mas pode imaginar que todo o resto da memória que não está na pilha de alguém, ele vai ser disponível para você eventualmente utilizar na RIP, tá bom? Então vamos lá. Nossa primeira tarefa é perceber como que a pilha é pequena. E a pilha não é tão pequena assim, tá? Mas a gente vai fazer isso. Eu estou declarando aqui uma variável. Tá conseguindo enxergar o programa, Pedro? Tá sim, professor. Ó, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou declarar uma variável n aqui, tá? E eu vou fazer um scanf no n, ok? Ah, é comercial. Por que a gente coloca o e comercial ali, Pedro? Para apontar, que é para colocar o valor no N, Exatamente. Ó, então o que eu fiz na linha 5 ali? você está iniciando uma lista. Isso, eu estou declarando uma lista, né? Tá declarando. Eu estou declarando uma lista ali na posição com n posições, certo? E aí, só para dizer que a gente não fez a lista à toa, eu peguei e coloquei um valor na última posição da lista e vou imprimir esse valor, tá bom? Então, um programa bem simples, não é um programa que faz nada interessante, mas vai dar para a gente ver o negócio. Pelo menos uma coisa a gente vai conseguir ver. Opa, ah sim, faltou o include, certo? Porque sem o include ele não conhece as funções, agora tá ok. E agora eu vou rodar, ele vai esperar que eu diga um tamanho, vou colocar tipo 100, ele diz 1, sem grande problema. Agora, se a gente rodar e falar 1000, 1, sem grande problema. Agora, se a gente rodar e falar 10.000, sem problema nenhum até agora. Vamos falar 100.000. Acho que eu até passei 100.000, sem problema. 1 milhão,
3. Nenhum problema ainda. Olha que a pilha não é tão pequena assim não, hein? Agora vamos para 10 milhões. Aí ele deu command terminated, certo? O que é esse command terminated aqui? Repara que ele deveria, como as outras vezes que foi rodado, ele deveria imprimir 1 e sair. Ele não imprimiu 1 e saiu. Ele simplesmente terminou o programa, abortou o programa. Nesse caso aqui, o que ele fez? Ele deu um estouro de pilha. Por que ele deu um estouro de pilha? Porque eu tentei alocar. Eu tenho uma variável aqui que precisaria de 10 milhões de posições para eu poder declarar essa variável. E não existe, a pilha não tem 10 milhões de posições. E por isso ele aborta, tá bom? Então, quer dizer, eu poderia pensar, então eu não consigo rodar o programa se ele precisar de mais do que 10 milhões de posições? Sim, posso. É o que a gente vai ver em seguida. O que a gente precisa entender aqui é o que aconteceu, por que não funcionou nesse caso. Não funcionou nesse caso, por quê? Porque para eu conseguir rodar esse programa, eu precisaria de alocar 10 milhões e uma posições, né, que é o N, vai ser uma posição, depois eu preciso de mais 10 milhões de posições para o V, não cabe na pilha, e aí ele para o meu programa, tá bom? E aí por isso ele vai dar um Stack Overflow, o famoso Stack Overflow. Entendido, Pedro? Entendido, professor. Então, repara que, inclusive, bem, para nossa surpresa, né? Até coisas tipo 1 milhão, foram 10 milhões que ele deu problema, não foi nem 1 milhão, né? 10 milhões, ó. 1 milhão, ó, ele tudo bem. Quer dizer, então que a pilha tem espaço para 1 milhão de variáveis inteiras, ok? Que é espaço para caramba. Agora, se você vai trabalhar com... Se você vai trabalhar com alguma coisa que você não consegue saber, será que 1 milhão de posições é suficiente? Pode ser que sim, pode ser que não. Se você tiver trabalhar com alguma coisa onde a quantidade de posições que você precisa é muito grande, ou é imprevisível, então usar a pilha não é uma boa estratégia porque o seu programa fica frágil. O seu programa fica de um jeito que ele não vai funcionar. Por exemplo, eu poderia talvez... Tem como você saber o tamanho da pilha, tá? Tem como você saber o tamanho da pilha. No caso aqui, bem, dá um pouquinho de trabalho, na verdade. Depende do sistema que você está usando. Mas tem uma biblioteca que te dá isso. Eu não me lembro, acho que é Source, System Source, alguma coisa assim. Resource. System Resource. Ele vai te dar qual que é o tamanho da pilha para você fazer. Mas não é por aí. Se você vai fazer o programa e você tem que descobrir o tamanho da pilha para decidir o que você vai fazer, você está começando errado. Você tem que usar a heap, que é o que a gente vai ver em seguida, tá bom? Nós vamos fazer um programa agora, e esse programa, ao invés dele usar a pilha para guardar o vetor V, ele vai usar a heap. A heap também é limitada, porque é a memória do computador, tem muito mais espaço, mas não é infinito. Ele chega num ponto onde esse espaço pode acabar também, certo? Mas ela tem muito mais espaço do que a pilha. Normalmente é assim, se não couber na heap, cara, abandona. Você vai ter que precisar de um outro computador, vai precisar de mais memória, entendeu? Se a pilha, tudo bem, você pode fazer uma coisa legítima que não caiba na pilha. Agora, se não cabe na heap, então quer dizer que não cabe no seu computador. Você vai precisar de outro computador, tá bom? É o que a gente vai fazer em seguida. Vou parar aqui.